A gente sabe que é muito difícil encontrar material de qualidade para a prova do concurso da Transpetro aí na internet. E é por isso que a gente está disponibilizando algumas aulas gratuitas do nosso preparatório para você estudar. Mas caso você queira que outras aulas gratuitas também sejam postadas aqui, a gente vai precisar que você curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal, porque assim a gente vai entender que as pessoas estão se interessando por materiais de estudos mais densos e completos como esse que você vai ver. E para ser avisado quando outros vídeos assim forem postados, clica lá no sininho para ser notificado também. Então aguarda a vinheta que a nossa aula já vai começar. Depois dá uma olhada aqui embaixo na descrição que a gente tem um link para você baixar materiais que vão te ajudar muito nos estudos. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Oi, pessoal, essa é mais uma aula do curso de Engenharia Mecânica e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a conformação dos metais. Bom, quando a gente trata de conformação dos metais, nada mais é que a gente vai pegar um metal e a partir de uma deformação plástica que esse metal sofrer, a gente vai fazer uma mudança na sua forma, de forma que a gente consiga obter peças, objetos, numa forma desejada. Então, quando a gente pensa em conformar um material, principalmente aqui no caso metais, a gente precisa levar em consideração algumas propriedades desse metal. E aqui as propriedades desejadas vão ser uma baixa resistência ao escoamento. É interessante que tenha essa baixa resistência ao escoamento, porque a gente quer fazer essa deformação na região plástica. E uma elevada ductilidade, porque a gente não quer que esse metal ele rompa, né? Ele sofra uma fratura. Então a gente quer um metal interessante para a gente, para conformar esse metal, que ele continue nessa região plástica. Na conformação, a gente vai ter a influência da temperatura, porque a temperatura vai influenciar essas propriedades que a gente tanto deseja. Então a gente tem que, quando a gente aumenta a temperatura, a gente vai ter um aumento da ductilidade e vai ter uma redução aqui, no caso da resistência ao escoamento. Na conformação dos metais, como a gente sabe, como eu acabei de ver, a temperatura ela vai ter uma influência, então a gente utiliza o termo de temperatura de trabalho, e conforme a temperatura de trabalho que a gente utiliza na conformação dos metais, a gente terá determinadas características. O primeiro tipo de conformação é quando a gente faz um trabalho a frio. Esse trabalho a frio quer dizer que a conformação ela vai ser realizada numa temperatura ambiente ou um pouco só acima. E quando a gente faz uma conformação a frio, a gente consegue uma maior precisão, ou seja, a gente consegue trabalhar com tolerâncias menores, a gente tem um melhor acabamento da superfície, a gente tem uma maior resistência e dureza, porque quando a gente faz a conformação a frio, a gente tem o fenômeno do encruamento. Também a gente vai ter que a orientação dos grãos desenvolvidos durante essa deformação, elas vão ser obtidas com propriedades direcionais desejáveis no produto final. No trabalho frio, nenhum aquecimento no metal vai ser necessário, então a gente tem aqui a economia de custos de equipamentos, combustíveis e também de processos. Também são conhecidos como processos de net shape ou near net shape, que você consegue conformar o metal de forma que ele fique na forma já final desejada. Então, como aqui a gente pontuou, quando a gente faz o trabalho frio, a gente tem o fenômeno do encruamento. O encruamento nada mais tem também uns termos em inglês, cold work, work hardening, que você vai aumentar a resistência mecânica e a dureza do metal durante uma deformação plástica a frio. Porque quando você faz essa deformação a frio, você vai aumentar o nível de desordem no material aqui do plano atômico. Então aqui os grãos cristalinos eles vão ficar deformados e com isso eles vão gerar tensões. E essas tensões vão fazer com que aumente a resistência mecânica e a dureza do metal. Então a resistência mecânica e a dureza
elas vão ser totalmente influenciadas através do encruamento. E para calcular esse grau de encruamento, que nada mais é do que a quantificação da deformação plástica de um metal resultante do trabalho a frio, a gente tem essa relação que a porcentagem de trabalho a frio vai ser igual à área inicial menos a área final sobre a área inicial. A área essa que foi passada pelo processo de conformação e multiplicado por 100 para você atingir o resultado da porcentagem de trabalho. Então, aqui, alguns pontos importantes de sempre terem em mente é que quando você tem conformação a frio, quando você tem o fenômeno de encruamento, você sempre vai aumentar a resistência mecânica desse material e também vai aumentar o limite de escoamento. Entretanto, com o aumento dessa resistência, você vai ter a diminuição da ductilidade do material, ou seja, quanto mais encruado o material, mais frágil ele fica. Mais resistente, porém mais frágil. Um outro trabalho vai ser no trabalho amorno, onde a conformação é realizada acima da temperatura ambiente, porém abaixo da temperatura de cristalização. Aqui a gente tem uma relação que vai ser cerca de 30% da temperatura de fusão do material. Essa vai ser a relação para utilização da temperatura quando você quer fazer um trabalho amorno. Vão ser características intermediárias entre o trabalho frio e o trabalho quente. No trabalho amorno, comparado com o trabalho frio, você vai ter forças e potências mais baixas, o que vai possibilitar geometrias mais complexas e sem a necessidade de recozimento, que pode ser reduzido ou até mesmo eliminado. Recozimento, que é um tratamento térmico que a gente faz em peças que foram conformadas no trabalho a frio, porque como a gente gera muita tensão aqui por causa do encruamento no trabalho a frio, a gente precisa do recozimento para dar uma aliviada nessas tensões e, consequentemente, voltar com que a fragilidade diminua. E, por fim, a gente tem o tipo de conformação a quente, que são as conformações realizadas em temperaturas acima da temperatura de recristalização. Temperaturas essas que vão ser, a gente trabalha numa faixa de 0,5, ou seja, 50% a 75% da temperatura de fusão. Então, essa é a faixa de temperaturas que utiliza quando a gente faz uma conformação no trabalho a quente. Como característica, a gente tem que a forma da peça de trabalho pode ser significativamente alterada, você tem uma maleabilidade maior quando você trabalha quente, você precisa de forças e potências mais baixas para deformar um metal. Os metais que têm o problema de fraturar no trabalho frio, eles vão poder ser conformados a quente. As propriedades de resistência mecânica, elas vão ser, em geral, isotrópicas, porque você não terá estruturas de grãos orientados que são comumente formadas quando a gente faz trabalho a frio. E também, no trabalho a quente, você não vai ter um aumento da resistência da peça, porque você não vai ter o fenômeno de encruamento. Aqui a gente vai entrar em si nos processos de conformação mecânica. Aqui a gente tem os primeiros processos, que são os processos de compressão direta, que no caso a gente vai ter o processo de forjamento e de laminação. Quando a gente fala nos processos de conformação com compressão indireta, daí a gente vai ter os processos de trefilação, de extrusão e de estampagem. E a gente tem os processos de dobramento e os processos de cisalhamento que você vai ter a ação cisalhante com corte e ruptura do metal, né? Os processos que a gente viu dos metais, eles podem ser classificados da seguinte forma. A gente tem os processos de conformação volumétrica, onde a gente vai trabalhar com lingotes, com peças que serão conformadas, a gente vai de forma sólida.
E também a gente vai ter os processos que a gente vai usar chapas. Então, a gente tem uma das classificações que podem ser utilizadas. Então, dentro do processo de conformação volumétricas que a gente tem esses materiais, esses metais mais sólidos e com um volume mesmo de material, a gente vai ter o processo de laminação, de forjamento, extrusão e da trifilação. E quando a gente fala de chapas, para conformar chapas, a gente entra nos processos de dobragem, de estampagem e de corte. Processos esses que utilizam normalmente prensas e tal. A gente vai começar a ver cada processo, um pouco de cada processo em si, primeiro pelos processos de conformação volumétrica. Começando com a laminação vai ser um processo de conformação de peças metálicas, na qual a espessura do metal ela vai passar no meio de 2 cilindros e esses cilindros eles vão fazer um esforço compressivos nesse metal e ele vai ter sua espessura vai ser reduzida, né? A partir da laminação, a gente vai ter um perfil e ele pode ser definitivo ou intermediário. Ele vai ser definitivo quando, a partir do processo de laminação, ele já vai estar pronto para o uso. Então, aqui a gente tem como exemplo trilhos e vigas. Ou a gente vai ter, então, um produto intermediário que, a partir do processo de laminação, ele ainda vai ser empregado em outro processo de conformação para ter o resultado final. Aqui, como exemplo, a gente pode ter a gente fazer uma laminação para obter um tarugo que posteriormente ele vai ser forjado, ou a gente pode fazer o processo de laminação, obter uma chapa que depois ela vai passar pelo processo de conformação de estampagem profunda. A laminação ela pode ser feita tanto a quente quanto a frio. Quando a gente faz a conformação por laminação a quente, as principais características dela é que a maioria vão ser feitas com uma laminação a quente. A maioria dos processos de laminação são feitos a quentes, porque quando você precisa uma redução, você tem o metal que você vai laminar, você precisa que ele reduza, tem uma redução de espessura muito grande, você vai precisar fazer uma laminação a quente. Com a laminação a quente, a gente não vai ter tensões residuais e as propriedades são isotrópicas, só que com isso a gente não consegue trabalhar uma precisão muito boa, a gente tem aqui impossibilidade de obter produtos com tolerâncias estreitas e como característica a gente tem uma camada de óxido que que fica na peça por causa da laminação a quente. Então aqui a gente tem um processo bem simplificado de como funciona a parte da laminação a quente, onde você tem um lingote que ele foi fabricado a partir de um processo de fundição. Ele passa pelo processo de encharcamento, que aqui nesses fornos de poços, ele vai aquecer esse lingote até uma temperatura constante. A partir de que ele atinge a temperatura, ele vai para o laminador e vai começar a fazer o processo de laminação em si. E geralmente você tem como resultados dos perfis, pode ser um bloco, que vão ser formas estruturais, que vão servir para fazer trilhos, para linhas ferroviárias, por exemplo. Você também pode gerar placas, que podem ser tanto chapas grossas, chapas finas e tiras, ou também como resultado um produto como um tarugo, que são barras que elas têm formatos quadrados, ou são barras de seção circular, que são geralmente utilizadas para processos posteriores de usinagem. Na laminação a frio, você não vai ter o aquecimento da peça que vai ser laminada, do metal. E com isso, quando você pega esse metal e faz o processo de laminação a frio, você entra você tem um aumento da resistência do metal por causa do encruamento que ocorre. E com a laminação a frio, você consegue ter tolerâncias mais estreitas na espessura.
Então, você tem uma precisão melhor e uma superfície aqui isenta de carepas, uma superfície mais com acabamento melhor com acabamento melhor, principalmente quando você compara com um produto laminado a quente. Para fazer a laminação, a gente utiliza os laminadores, que são nada mais é do que esses cilindros, essa estrutura que vai fazer com o processo de conformação no metal. Esses laminadores, eles podem ser classificados, aqui tem alguns exemplos. O primeiro é o laminador duo, que ele vai ser um laminador típico, que você tem 2 cilindros opostos. Aqui, na primeira imagem, você tem, a laminação vai ser feita, ela vai passar por esses 2 cilindros, que eles têm a movimentação um oposto ao outro, e aqui ele volta por cima do cilindro superior, ou ele vai passar, o processo de laminação vai ser assim, o perfil do metal, ele vai passar por esses 2 cilindros, e daí vai ser um processo reversível que ele volta por esses mesmos 2 cilindros. Outro tipo de laminador vai ser de cadeira trio, onde você tem 3 cilindros e uma coluna vertical. A direção de cada sentido, ela nunca vai ser alterada. Porque aqui no laminador duo, principalmente nessa segunda opção, que é um processo reversível, uma hora um cilindro ele vai estar num sentido e ele pode ser revertido para outro sentido. Aqui na cadeira trio, você tem essa inalteração. E aqui tem o processo, quando o material passa pela primeira vez, ele vai passar entre o cilindro inferior e o cilindro médio, e quando ele volta, ele passa pelo cilindro médio e superior. Aqui os outros tipos de laminadores, aqui a gente tem a laminação quadro, que vai ter ao todo 4 cilindros, sendo 2 cilindros menores que são os de contato, que são efetivamente os cilindros de trabalho, que vão aplicar o esforço compressivo no metal, e a gente tem 2 cilindros de encosto ou cilindros de apoio. E também a gente tem o laminador com cadeira de cilindro agrupados, ou também chamado laminador Saint-Zimmer, que você vai ter 6 cilindros e você vai ter 2 desses cilindros serão cilindros de trabalhos e 4 vão ser os cilindros de apoio. E por fim, os laminadores. Quando a gente fala em laminação, eles podem ser classificados de acordo com o resultado final. Então, a gente tem os laminadores primários, que vão ser chamados de desbaste, cuja principal função vai ser transformar os lingotes em produtos intermediários ou semi-acabados. Geralmente é feito a quente. E também os laminadores acabadores, que são os laminadores que efetivamente vão fazer produtos acabados prontos para o uso, para sua função, que geralmente vão ser iniciados a quente e para casos de perfis mais simples, eles podem ser terminados a frio. Entrando para o próximo, conformação mecânica, a gente tem o forjamento. No forjamento, a gente vai ter um processo de conformação, no qual a peça ela vai ser comprimida entre 2 matrizes, ora por meio de impacto, ou a partir de uma pressão gradativa para dar forma à peça. Quando a gente fala aqui uma pressão gradativa, a gente tem normalmente o forjamento por uma prensa, e por meio de impacto, aqui a gente vai ter o forjamento através de martelos de forja ou martelos de queda. Então, esses são os tipos gerais de equipamentos utilizados quando você vai fazer esse forjamento, o forjamento. A gente tem que as operações de forjamento também podem ser são geralmente realizadas a quente, acima da temperatura de recristalização do metal, só que alguns casos podem ocorrer do forjamento ser realizado a frio. E aqui a gente tem que a máxima temperatura de forjamento vai corresponder àquela que pode ocorrer fusão incipiente ou aceleração da oxidação. Essa é a máxima temperatura, você não pode fazer o forjamento acima dessa temperatura.
e você não pode fazer um forjamento uma temperatura menor do que aquela correspondente que qual vai começar a ocorrer o encruamento. O forjamento também ele vai ter algumas classificações. A primeira classificação é o chamado forjamento em matriz aberta ou forjamento simples ou livre, que a peça, então, ela vai ser comprimida entre duas matrizes planas ou quase planas, permitindo assim que o metal escorra sem restrição na direção lateral em relação às superfícies da matriz. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui de uma seção de um tarugo circular, onde ele vai estar sendo forjado entre essas duas matrizes. E aqui embaixo dá para ver na formação acho que é de um prego, de um rebite que seja. Então, você tem no forjamento você vai ter uma prensa ou um martelo que vai fazer essa força direta, essa compressão direta. E você não tem a matriz, ela nas laterais ela não tem nenhuma parede, nada que vai restringir esse metal conformado. Então, aqui ele vai escoar sem restrição nenhuma. Então, no caso da matriz fechada, você já vai ter a matriz superior, a matriz inferior, ela vai ter já o formato exato de qual você quer que a peça se molde através do forjamento. E aqui, ó, a superfície das matrizes vão ter a forma ou cavidade conferida à peça durante a compressão, restringindo de modo que o escoamento do metal que não ocorra esse escoamento significativamente. Então, você tem aqui que a peça ela vai ficar exatamente no formato, todo o formato da peça ela vai ser determinado a partir da matriz. Quando a gente vai fazer o forjamento aqui, geralmente você pode ter nessas matrizes algumas cavidades que para fazer com que o metal escoe, só que são partes que não são interessantes para sua peça, são partes que o metal ele vai escoar como se fosse um alívio. E isso são chamados de rebarbas, que depois disso você vai precisar retirar essas rebarbas para você ter só a peça só com o que você realmente tem do seu projeto dessa peça. E então, quando você não tem a formação dessas rebarbas, a gente chama que é um forjamento de precisão, que o metal então ele vai ser totalmente completo contido na matriz e nenhum excedente de rebarba vai ser produzido. Dentro do forjamento de precisão, a gente tem a cunhagem, que vai ser uma aplicação especial de forjamento, vai ser também feito matriz fechada, no qual detalhes refinados na matriz são impressos na superfície superior e inferior da peça. Na cunhagem, você vai utilizar pressões elevadas para fazer a cunhagem em si, e um exemplo típico de cunhagem é na fabricação de moedas, quando você faz o recalque das moedas, a impressão delas. Aqui também, então, dentro ainda do forjamento, a gente tem a prensagem, que é um processo de forjamento. Só que na prensagem você vai ter a pressão, a carga aplicada sobre a peça que vai ser prensada, ela é contínua. Então, aqui a gente tem que é um processo que vai ser usado para deformação inicial de grandes lingotes, que podem resultando em produtos que vão ser posteriormente forjados, ou então são utilizados para forjar lingotes em grandes eixos, como de navio, ou para forjar peças de formas simétricas ou com seção circular ou cônica, que às vezes não é possível através do forjamento por impacto. Então, aqui tem um exemplo aqui de uma prensa, que você tem a base da prensa, que você tem um embolo, esse embolo, através do cilindro, esse cilindro vai aplicar pressão e o embolo vai forjando a peça. O outro tipo de conformação é
a extrusão, que na extrusão a gente vai ter um processo de conformação por compressão, aqui na qual a peça ela é forçada, você tem aqui um êmbolo aqui, que foi forçando o material a passar aqui pela matriz e pela passagem aqui pela saída. Então aqui ó, é forçado a escoar através da abertura de uma matriz para produzir a forma da seção transversal desejada. Aqui a gente tem os tipos de extrusão. A extrusão ela pode ser direta ou indireta. Aqui a gente tem o exemplo da direta, onde aqui você tem a base extrudada, a barra extrudada. Pessoal, vamos dar continuidade às aulas de conformação de metais. No vídeo anterior, a gente parou exatamente aqui no processo de conformação de extrusão, principalmente quando a gente tem a classificação entre extrusão direta e extrusão indireta. Bom, aqui a gente tem os exemplos desses tipos da extrusão direta, que é essa figura, e aqui essa figura a gente trata a indireta. Na direta a gente tem aqui, ó, a direção do movimento do êmbolo, é a mesma direção do qual a barra extrudada ela vai ser escoada aqui pela matriz. Na extrusão indireta aqui a gente tem que a matriz ela vai estar oposta aqui, ó. Aqui a gente tem a matriz bem onde você tem o escoamento aqui da base extrudada. Aqui a gente vai estar, a matriz ela vai estar num outro sentido. E a direção no qual esse êmbolo ele vai fazer a base, o metal passar pela extrusão, ele é oposto ao escoamento dessa barra. Então, é por isso que a gente tem uma classificado como direto, o outro é indireto. Aqui também é chamado de extrusão a ré ou extrusão reversa, porque você tem esses sentidos contrários. A extrusão ela vai ser também feita a quente ou a frio. Quando a gente faz a extrusão a quente, a gente vai então pré-aquecer o tarugo, o metal que vai passar pelo processo de extrusão até uma temperatura que seja acima da temperatura de recristalização dentro daquela faixa que a gente viu no vídeo anterior. E quando a gente tem uma extrusão a quente, a gente reduz a resistência e a gente aumenta a ductilidade do metal. Na extrusão a quente, então a gente vai ter uma redução da força do êmbolo, porque você tem essa baixa da resistência. E reduzindo então a força do êmbolo, você permite também um aumento da velocidade do êmbolo. E também, como característica, a gente tem uma redução de características do escoamento dos grãos no produto, na peça final. Agora, quando a gente faz a extrusão, faz essa conformação a frio ou a morno, a gente vai utilizar para produzir peças distintas com frequência na forma acabada. E a gente vai ter as mesmas características dos outros processos que a gente viu, que são feitos no trabalho a frio, que a gente vai ter uma resistência maior, você tem um aumento da dureza do metal, e dentro aqui a gente também vai ter a extrusão por impacto, que nada mais é do que vai ser uma extrusão que é feita a frio e alta velocidade. Um outro processo também dentro dos processos de conformação de metais, nessa parte volumétrica, a gente tem a trefilação, que vai ser uma operação na qual uma barra transversal, essa barra ou um arame, ele vai ser reduzido puxando através da abertura de uma matriz. Aqui então a gente tem um carro aqui de trefilação, aqui você tem a garra que você vai pegar, e essa garra aqui, todo esse carrinho, ele vai ser responsável por puxar a barra, a vara, o que vai ser trefilado, o metal que vai ser trefilado. Então aqui a gente tem que na trefilação, a gente tem um processo muito parecido com
com a extrusão, só que a principal diferença é que na trefilação o metal é puxado através da fieira, né, da matriz, enquanto que na extrusão a gente tem que o metal ele é empurrado. Então essa é a principal diferença das características entre a extrusão e a trefilação. Na trefilação a gente usualmente realiza o trabalho frio, apesar de ser usado com mais frequência para produzir seções transversais circulares, seções quadradas, outras formas que também são trefiladas. Quando a gente faz a trefilação, então a gente vai ser realizar numa máquina chamada bancada de trefilação. Você vai ter uma mesa de entrada, uma cadeira de trefilação, um carro, uma prateleira de saída do metal. E aqui o carro, vai ser responsável por... Aqui você vai ter a matriz do metal, aqui você vai ter essa cadeira de trefilação, que vai ser responsável pelo push, né? Por puxar o metal trefilado. Bom, agora vamos entrar nos processos de conformações de chapas metálicas. O primeiro a gente tem o corte de chapas metálicas, e o corte ele é realizado pela ação do cisalhamento entre dois gumes afiados de corte. Aqui a gente tem um exemplo, aqui você tem a chapa cortado, aqui a matriz, e você tem a punção, que essa punção ele vai atuar com uma força cisalhante até que haja o rompimento, né, aqui do metal. Então a gente tem dentro do processo de conformação por corte, a gente tem o cisalhamento, o recorte e o puncionamento. No cisalhamento, a gente tem que a operação de corte em si das chapas metálicas ao longo de uma linha retilínea entre dois gumes de corte. O recorte vai já envolver o corte da chapa metálica ao longo de um contorno fechado em um único estado para separar a peça do metal ao redor. E no puncionamento, que vai ser similar ao recorte, só que vai produzir um furo e a peça separada é a para, chamada geratriz, e o pedaço remanescente que vai ser a peça desejada, que é a peça final em si. Outro processo de conformação de chapas é o dobramento, que no dobramento você vai ter a conformação de chapas uma pressão definida pela deformação do metal em torno de um eixo reto. Então, aqui o metal na parte interna do plano neutro vai estar comprimido e no metal na parte externa vai estar tracionado. Então, aqui a gente tem a matriz, a chapa aqui já dobrada, a punção. Você aplica essa carga, você tem essa deformação, né, plástica aqui dessa chapa. Aqui nessa imagem a gente consegue ver, quando você tem uma chapa dobrada, você tem então aqui a parte interna, ela vai estar comprimida, ela vai sofrer uma compressão, a parte externa ela vai sofrer uma tração, e exatamente aqui você vai ter um eixo neutro, que ele não vai... É uma área que não vai ter a influência nem da tração, que é aqui externa, desculpa, aqui a tração externa, e nem da compressão, que ocorre aqui na região interna. Daí o dobramento ele pode ser, dependendo da matriz, ele vai ter formas distintas. A chapa ela pode ser dobrada dependendo da forma do que a matriz vai determinar. E também a gente tem a estampagem, que é muito similar, que na estampagem você vai ter também essa conformação de chapas também usando uma punção, você tem a aplicação aqui de uma carga, você tem uma matriz, só que aqui na estampagem ela vai ser usada para produzir peças aqui na forma de copos, de caixas ou outras formas complexas, curvadas e côncavas. Então aqui a gente tem a chapa, a partir do momento que você tem a aplicação da carga através da punção, ela vai dar esse formato, né? A deformação ela vai ficar com uma forma de copo, de caixa. São conformações com resultados curvados e côncavos. Tanto a estampagem, a
a dobragem, o dobramento e o corte são geralmente utilizadas prensas, né? E aqui a gente vai ver rapidamente alguns outros processos de conformação, também de chapas, que daí no caso não vão utilizar prensas. Dentro desses processos a gente tem o estiramento, que daí no estiramento a gente vai ter um processo de deformação das chapas, no qual o esboço metálico ele vai ser intencionalmente estirado, bem parecido com a trefilação, só que ao mesmo tempo ele vai ser curvado para obter uma mudança de forma desejada. Então ele é estirado e curvado ao mesmo tempo, ele ocorre esses dois processos. Tem também o processo da calandragem, que vai ser uma operação que usualmente vai pegar chapas, tanto finas ou grossas, e vão conformar elas em seções curvas, por meio de ação de rolos. Daí a calandragem é muito utilizada para fazer, principalmente parte de caldeiraria, que você tem a deformação da chapa uma forma curva, principalmente para fazer os cilindros. Também tem o processo de conformação de repuxo, que é um processo de conformação de metais, no qual uma peça com uma simetria axial vai ser gradualmente conformada sobre um mandril ou um molde por meio de uma ferramenta arredondada ou um rolete. Agora vamos ver algumas questões de como essa parte de conformação de metais são usualmente cobradas, como elas vêm em vários concursos ao longo desses anos. Primeira questão a gente traz algumas imagens de processos de conformação mecânicas e ela traz que as operações de conformação mecânica são processos de trabalho dentro da fase plástica do metal. Então, relacione a representação esquemática dos processos com a respectiva dominação e assinale a alternativa com a sequência correta. Então, a gente tem aqui que nessas imagens a gente tem um processo de estampagem, um processo de laminação, processo de extrusão, processo de trefilação e o de forjamento. Para responder essa questão, a gente pode começar pelos processos que são os mais fáceis de serem identificados, como aqui a gente tem o processo B. No processo B a gente tem aqui 2 cilindros e aqui a gente tem um lingote passando por esses 2 cilindros e sofrendo uma redução da sua espessura, então aqui a gente vê um processo de laminação. Então aqui a gente sabe que o processo B ele é de laminação, então a gente tem aqui essa representação vai ser B2. Então aqui a gente já tem 3 alternativas. Outro processo também que é de fácil, que a gente consegue enxergar de forma fácil aqui no processo F, que a gente tem aqui uma punção e a gente tem também uma matriz, e essa punção ela vai fazer essa conformação aqui, provavelmente de uma... Aqui a gente tem essa deformação e a gente consegue perceber de forma fácil que é um processo de estampagem. Então, a gente tem aqui que o processo de estampagem aqui vai ser dado pelo processo F com o número 1. E também, então, aqui a gente, olhando já para as alternativas, a gente consegue ver. Se a gente sabe aqui o processo B e 2, aqui que o F é 1, então a gente já também consegue ver que o processo D, aqui a gente tem uma matriz e você tem aqui a aplicação de uma carga, e a gente tem aqui que vai ser o que é um processo, representação do processo de forjamento. E aqui só para a gente identificar qual é o processo A, qual é o processo C. Um vai ser um processo de extrusão e o outro vai ser um processo de trefilação. A gente tem que a resposta vai ser a resposta A, porque aqui no processo A a gente vai ter então a trefilação, que você tem aqui você está tendo o empurrado
Então, a gente tem aqui que o processo A, ele vai ser o processo de trefilação, e o processo C, ele vai ser o processo de extrusão, porque aqui no processo A, a gente tem que o metal, ele está sendo puxado. Então, aqui, quando ele está sendo puxado, a gente é uma característica do processo de trefilação, enquanto aqui ele está sendo empurrado, que é uma característica do processo de extrusão. Então, por isso que a gente tem que a nossa alternativa é a letra A. Na próxima questão, a gente tem: julgue o item a respeito de processo de conformação mecânica. No processo de conformação por dobramento de uma chapa metálica, o ângulo de dobramento tem de ser maior na operação de conformação que o determinado para a peça conformada. Isso em virtude da recuperação da deformação elástica, que aumenta quando o limite de escoamento do material diminui. Ela vai ser uma assertiva errada. Aqui é a recuperação da deformação elástica, que aumenta quando o limite de escoamento do material diminui. Quando você tem um aumento, uma diminuição, na real. Quando você tem uma diminuição do limite de escoamento do material, você também vai ter uma diminuição da deformação elástica. Então, se você tem aqui a deformação elástica que aumenta, ela só vai aumentar se o limite de escoamento também aumentar. Então, aqui a gente tem uma alternativa que está errada. A próxima questão: acerca dos processos de fabricação de componentes metálicos por conformação mecânica, julgue o item seguinte. As operações de conformação a quente são realizadas entre as temperaturas de recristalização e de fusão de metal. Essa é uma assertiva certa, tanto que a faixa de temperatura que a gente utiliza para as conformações a quente, geralmente ela está entre 50% a 75% da temperatura de fusão do metal. Quando é abaixo da temperatura de recristalização, a gente tem ou a conformação a morno, ou quando é bem abaixo, mais próximo à temperatura ambiente, a gente tem a conformação a frio. Julgue o item a respeito do processo de conformação mecânica. O laminador planetário Sand-Zimmer, constituído de 2 cilindros apoiados uns nos outros, foi desenvolvido para reduzir a quente ou a frio uma placa ou uma chapa em bobina em uma única passagem. Aqui a gente tem uma alternativa certa. Aqui, então, o laminador, a gente está falando do processo de laminação, e sim, ele foi desenvolvido para você ter uma única passagem na laminação, tanto a quente ou a frio, tanto de uma placa, tanto de uma chapa. Próxima, na conformação mecânica, a conformação mecânica é uma modificação de um corpo em uma outra forma, diferente de sua forma original. Quando utilizamos uma fieira para que haja conformação de material, estamos utilizando o processo a gente tem então que a fieira ela vai ser uma matriz de trefilação, que vai ser utilizada quando você tem um metal, você tem essa ação de puxar o metal através da matriz de trefilação, que é também conhecida como fieira. Próxima, acerca dos processos de fabricação de componentes metálicos por conformação mecânica, julgue o item seguinte. A fabricação de peças metálicas por processo de conformação a frio geralmente resulta em superfícies bastante rugosas e com imprecisões dimensionais, devido às deformações plásticas introduzidas nos metais. A gente tem que isso está errado, porque quando a gente fala de conformação a frio, a gente tem como característica um acabamento com uma superfície com um acabamento muito bom. E na conformação a frio, a gente consegue ter uma precisão, uma dimensão muito precisa nas conformações. Então, aqui, por isso que essa alternativa está errada. Agora, nessa próxima, nos processos de conformação por compressão indireta, predomina a solicitação externa por compressão sobre a peça de trabalho.
o forjamento livre em matriz e a laminação plana e de perfis são exemplos desse processo. Isso também é uma questão errada, porque na verdade o forjamento e a laminação são exemplos de processos de conformação por compressão direta, que você vai ter essa compressão sobre mesmo a peça, o metal que está sendo conformado. Então aqui a gente tem forjamento e laminação, são exemplos de conformação de compressão direta. Os exemplos de conformação de compressão indireta, a gente tem a trifilação, a extrusão e a estampagem. Aqui na próxima, na conformação por extrusão, é utilizado o esforço predominante de, no caso, a gente tem compressão direta ou indireta, isso vai determinar qual vai ser a posição da matriz, se ela vai estar, você vai ter aquela parte onde o metal que está sendo extrudado, ele está sendo escoado numa direção contrária ou a favor do movimento do êmbolo. Então, a gente tem ou vai ter uma compressão direta ou uma compressão indireta. E a próxima é a respeito dos processos de fabricação e das tecnologias envolvidas nesses processos. Assinale a opção correta. Aqui a gente tem uma questão de alternativas. A primeira é, na usinagem busca-se formar uma forma, mudar a forma de uma peça sólida com a aplicação de uma força externa. B. No processo de estampagem, a peça é empurrada contra o maquinário que faz a conformação e sai por um orifício com o formato desejado. C. Para a produção de arame, o processo de trifilação é o mais indicado, que é a extrusão. D. O forjamento é um processo de usinagem normalmente utilizado à finalização da peça. E E. A conformação mecânica tem como principal característica a remoção de cavaco da peça. Vendo uma a uma, a gente tem que a alternativa A ela vai estar errada, porque a usinagem ela não é feita através da aplicação de uma força externa, não é isso que caracteriza ela, na verdade, e sim com a remoção de material, remoção de cavaco. A B também a gente tem como alternativa errada. No processo de estampagem, a peça ela não é empurrada, assim, ela vai sofrer vai ter uma força sobre ela que vai comprimir ela, uma força compressora sobre uma matriz que vai fazer com que ela sofra a deformação. É o processo que você tem uma peça empurrada contra o maquinário, é o processo de extrusão. Aqui a dela vai estar errada também, que o forjamento ele não é normalmente utilizado a finalização da peça, e sim como processo intermediário. E aqui na E, a conformação mecânica ela não tem como principal característica a remoção de cavaco da peça, e sim a modificação, a mudança da forma de uma peça através da deformação plástica. E a gente tem então como alternativa certa a letra C, que realmente quando a gente vai pensar no produzir arame, a gente tem que o processo de trifilação, onde você tem um processo que você vai puxar o metal conformado, ele vai ser o mais indicado do que a extrusão. Nessa aula a gente vai dar continuidade e finalizar o assunto sobre conformação dos metais. Vamos dar uma relembrada, né, desses processos de conformação. E aqui tem as classificações desses processos de acordo com o tipo de esforço predominante que cada um vai receber. A gente tem que o processo de conformação ele pode ser por compressão direta, que são casos dos processos de forjamento de laminação, que nesse caso a gente tem que a solicitação externa, que a carga ela é por compressão sobre a peça. Então a carga ela atua de forma a comprimir a peça de trabalho e é assim que a gente consegue ter a conformação mecânica. A gente tem também os processos de conformação por compressão indireta, que entram os processos de trifilação, de extrusão
e de estampagem profunda. Nesses tipos de processos, as forças elas são de tração ou de compressão. Elas atuam sobre a peça, mas só que a conformação plástica ela ocorre com a reação da matriz sobre a peça. Então, é a matriz que vai ter o contato que vai conformar a peça. A gente tem também os processos de conformação por tração. E como exemplo, a gente tem o processo de estiramento, que aqui no caso a peça ela vai tomar a forma da matriz através de aplicações de força de tração. Essas forças ocorrem na sua extremidade. E tem também o processo de conformação por cisalhamento, que aqui vai ter o envolvimento dessas forças cisalhantes, elas que vão fazer com que o metal ela se rompa no plano de cisalhamento, e com isso a gente tem os cortes. Aqui a gente tem como exemplos os processos de corte de chapas e também o processo de torção de barras. E por fim a gente tem os processos de conformação por flexão, que entra o processo de dobramento de chapas, que nada mais é do que você vai modificar a forma dessa chapa, você vai conformar essa chapa através da aplicação de um momento fletor. Bom, então a gente sabe que a conformação mecânica ela vai modificar, vai fazer com que a peça ela tome uma forma e essa modificação de forma vai ocorrer na fase de deformação plástica. Então, aqui a gente tem um diagrama de tensão e deformação, onde aqui para esse caso é um exemplo desse diagrama para um corpo de prova cilindro. Aqui ele foi feito como exemplo de um ensaio de tração normalizado. Então, a gente tem que nessa região, a gente tem a região plástica, que a gente tem a região que a peça, a partir do momento que ela receber uma carga, ela vai ter um comportamento elástico. Enquanto você coloca uma carga no material, ele vai sofrer uma deformação, mas a partir que você tira essa carga, esse material ele retorna para sua posição inicial. Daí a gente entra aqui até essa região de deslizamento de discordâncias, que é onde aqui a gente tem o nosso limite de escoamento, que a partir daqui é uma fase de transição entre a região elástica para a região plástica. Para a conformação mecânica, o que nos interessa é a região plástica. Aqui a gente já tem a região de engroamento, que é onde ocorre a deformação a frio. E na região plástica, a gente tem que todas as cargas elas vão fazer uma modificação na nossa peça, e mesmo quando você retira essa carga, essas deformações elas vão permanecer, e à medida que a tensão vai aumentando, essas deformações elas vão aumentando também até você chegar numa ruptura do metal. Então, quando a gente quer conformação mecânica, a gente não quer que atinja a ruptura total, mas a gente quer que ultrapasse esse limite de escoamento. Aqui para esse caso, então a gente pode ver que para a gente achar a tensão que esse material ele está sendo submetido, a gente tem que a relação da tensão convencional de engenharia, né? Aqui a gente está falando sobre uma tensão em geral. A gente tem que ela é dada pela carga, que esse material aqui, no caso de tração, que ele foi submetido, sobre a área inicial, antes do processo de deformação. Aí, a gente consegue calcular a deformação que esse objeto, que essa peça, ela sofreu também. E a deformação, ela vai ser dada por uma relação entre aqui o comprimento inicial, que é esse L0, e aqui o comprimento final, que é esse LF. Então, a gente tem que a deformação convencional vai ser o comprimento final menos o comprimento inicial sobre o comprimento inicial. Dessa forma, então, a gente consegue calcular a taxa de deformação que o metal ele foi submetido, que ele foi conformado, né?
Aqui na conformação mecânica, a gente tem que o principal mecanismo, né, de deformação plástica ocorre por escorregamento aqui, escorregamento de discordâncias. Então, aqui a gente tem a tensão, aqui no caso são forças cisalhantes, que vão, a partir do momento que elas superam o limite aqui, a tensão de cisalhamento desse metal, você tem o escorregamento dos planos aqui no plano cisalhante. E então, a gente precisa, então, quando a gente quer determinar as taxas que ocorrem, né, de deformações na conformação mecânica, a gente vai levar, então, em consideração o volume. A gente tem que, antes da conformação, a gente vai ter um volume inicial e um volume final. Então, o volume inicial, ele vai levar em consideração as 3 dimensões, o volume final também. Quando a gente fala de conformação mecânica, a gente tem que o volume inicial ele vai ser igual ao volume final, porque você não teve nenhuma perda de volume, nada. Você só teve uma modificação na forma da sua peça. Então, sabendo disso, que volume inicial vai ser igual ao volume final, a gente tem essa relação, que H0, L0, B0 sobre H1, L1, B1 vai ser igual a 1. Aqui são as dimensões aqui da nossa peça que está passando pela conformação. Então, com essa relação aqui, a gente tem que as deformações absolutas, elas vão ser dadas por essas relações, que a variação da dimensão vai ser igual à dimensão final menos a dimensão inicial. Aqui a gente tem a nossa deformação relativa, que aqui a gente multiplica por 100, a gente tem uma porcentagem, que vai ser a variação da dimensão, vai ser igual à dimensão final menos a dimensão inicial sobre a dimensão inicial vezes 100. Então, aqui a gente tem uma taxa de deformação. E aqui a gente tem uma deformação logarítmica, que é mais próxima à realidade, que é dada pelo ln da dimensão final sobre a dimensão inicial. E a gente tem a soma de todas essas deformações logarítmicas, ela vai ser nula, sempre vai ser zero. Aqui a gente também entra na parte da resistência à conformação, que nada mais é do que uma tensão, que aqui a gente tem uma relação de KF, que KF ela vai determinar a curva de encroamento do material. Então, aqui a gente tem KF por aqui a tensão verdadeira, logaritma, a deformação logaritma, desculpa. Então, essa relação entre a deformação logaritma e a resistência à conformação dá esse gráfico do encroamento da área da curva de encroamento do metal. E com isso a gente consegue calcular a força de conformação. Então, se a gente tem essa relação, a gente tem aqui a área inicial, a gente tem a força necessária para que ocorra a conformação mecânica. Aqui também a gente tem a relação em questão de quanto do trabalho é necessário da conformação, o trabalho que ele vai ser determinado em relação aqui a V, que vai ser o volume. O volume ele é dado pela área inicial vezes a diferença das dimensões das alturas. Aqui é a altura final menos a altura inicial. Então, se eu tenho o volume aqui, o volume do material deformado, se eu pego o volume e multiplico por A, que é a área varrida sobre a curva de encroamento, que é essa região aqui, eu tenho o trabalho que vai ser o trabalho total da conformação
Então, para cada área, para cada tipo de corpo de prova, para cada metal, você vai ter uma área, uma curva de cruzamento, e a partir dessa área você consegue determinar o trabalho na conformação. Alguns pontos, agora entrando efetivamente nos processos de conformação, a gente vai ver primeiro, então, no processo da laminação. Aqui tem alguns pontos, alguns parâmetros que são interessantes serem conhecidos quando a gente está trabalhando com a laminação. O primeiro a gente tem, então, lembrando que no processo de laminação, a gente tem a passagem de um corpo sólido, né, essa peça aqui de trabalho, entre dois cilindros, aqui no caso, e esses cilindros eles vão girar numa mesma velocidade, só que eles estão girando em sentidos contrários, né? Então, aqui a gente tem que no corpo de peça, o corpo de trabalho, ele tem uma espessura inicial, esse HI, e depois que ele passa pelo cilindro, que ele é conformado, ele vai ter uma espessura final, HF. Um ponto importante de levar em consideração é o ângulo de contato em relação da peça e o cilindro, que ele é dado pela letra alfa. Então, a gente tem que o ângulo de contato vai ser alfa igual a raiz da variação das espessuras. Então, aqui a gente vai ter uma variação de espessura sobre o R, que é o raio dos cilindros do laminador. Então, essa variação de espessura nada mais é do que a redução de laminação. Então, eu tenho que a minha espessura inicial menos a espessura final, ela dá a redução de laminação ou o desbaste. Sabendo a minha redução de laminação, outra coisa importante é saber a redução máxima para esse corpo, para o determinado corpo de prova que ele consegue ser reduzido. E essa redução máxima, ela leva em consideração o raio do cilindro do laminador multiplicado pelo μ ao quadrado, que isso vai ser o coeficiente de atrito, e esse coeficiente de atrito ele vai variar de acordo com o material que vai ser laminado. E outro ponto importante é determinar o comprimento do arco de contato. Esse arco, esse L vai ser essa aqui, ó. Na representação da imagem a gente tem que essa dimensão aqui entre o cilindro e a peça. Então, a gente tem que esse arco de contato entre a peça e o cilindro. E esse L, ele vai ser calculado através da raiz de R, que é o raio do cilindro do laminador, vezes a taxa de redução de laminação, que é dada por espessura inicial menos a espessura final. Agora, entrando a fundo na parte de laminação de chapas a frio, a gente pode calcular a carga necessária para que ocorra essa laminação. Quando a gente trabalha, então, no trabalho a frio, a laminação, essa carga ela vai ser dada por sigma inicial, sigma que vai ser a tensão média de escoamento do material que vai ser laminado, e A que vai ser a área de contato entre a peça de trabalho e os laminadores. Aqui a gente tem uma equação geral, e aqui, como está escrito, não inclui o efeito do atrito. Então, quando você quer incluir o efeito do atrito para você ter uma carga mais próxima ao real, você tem como sugestão aumentar esse valor em 20%, para você ter, então, no final, a carga da laminação com o efeito do atrito que existe, efeito esse que existe entre o contato da peça de trabalho com os laminadores. E, então, considerando esse aumento de 20%, a gente tem que a carga na laminação vai ser igual a 1,2 vezes a tensão média de escoamento vezes a área
de contato. Sabendo aqui a nossa carga de laminação, a gente consegue então calcular a carga por unidade de largura, que ela é dada pela relação da carga por W, pelo trabalho, e a gente tem que 1,2 sigma inicial, aqui a tensão de escoamento, vezes a raiz do raio do cilindro, vezes a redução. Partindo para a laminação de chapa quente, a gente tem, de acordo com a equação de Si, que essa carga por unidade de largura, aqui eu acabei me exaltando, aqui não é trabalho, e sim aqui, esse W ele vai ser a largura da chapa, na direção do arco, na direção transversal. Então, aqui, ó, carga por unidade de largura, essa mesma relação, agora para a laminação de chapas a quente. A gente tem que a tensão média de escoamento do material vezes a raiz do raio do laminador, vezes a redução, vezes o QS. Esse QS, ele vai ser, ele pode ser encontrado aqui nessa tabela, e onde você encontra esse valor sabendo o valor desse valor adimensional E. Esse valor dimensional E vai ser igual à espessura inicial menos a espessura final sobre a espessura inicial. Então, aqui a gente tem esse valor adicional E, que vai ser dado em porcentagem. E sabendo o valor de E, você consegue, através do... Aqui a gente tem o raio sobre essas curvas, ela é dada pela relação do raio sobre a espessura final. Você consegue calcular o QS, que esse QS ele será um valor que ele terá como o valor dele, ele leva em consideração essa deformação, porque esse valor adimensional E, ele leva em consideração a deformação que ocorre na laminação. Então, com isso, a gente consegue achar a carga por unidade de largura na laminação de chapa quente. E tem também uma outra forma, uma outra equação de se calcular essa carga por unidade de largura, que é essa relação de P sobre W. Aqui, agora a gente fala sobre a equação de Eklund, algo assim, que então P sobre W vai ser igual à tensão média de escoamento sobre R, a redução, vezes Q. Esse Q ele vai ser dado por essa equação, o valor dele é calculado através de 1 mais 1,6 ml menos 1,2 ΔH sobre ΔI mais HF. HI mais HF. Esse μ a gente calcula através dessa equação. Esse μ é o nosso coeficiente de atrito, e a gente tem que ele é igual a 0,8 vezes 1,05 menos 0,005 T. T que é a temperatura, e quando a gente relaciona essa temperatura com o nosso coeficiente de atrito, a gente consegue observar que quanto maior a temperatura, maior a gente tem um menor valor de atrito. Então, quanto maior a temperatura, menor atrito você vai ter entre o laminador e a peça de trabalho. Sabendo que essa temperatura ela tem um limite, né? Essa proporção ela não se mantém até de forma infinitamente, né? Então, aqui a gente tem uma forma de calcular a carga por unidade de largura de outra forma para a laminação de chapa quente. Agora, a gente pode também ver algumas relações para o projeto no processo de forjamento. Então, a gente tem aqui a gente tem uma peça de trabalho, a gente tem a matriz inferior, a matriz superior. No forjamento, você tem a carga sobre a matriz inferior. Aqui a gente tem a aplicação de uma carga.
Essa carga ela vai ser ou gradativa, com uma pressão gradativa, ou ela vai ser de forma de impacto, como no forjamento por martelamento. E aqui a gente tem que a peça que vai estar sendo forjada, ela tem esses valores dimensionais de A e B, e através desses valores dimensionais a gente tem relação deles para o cálculo da carga necessária para que ocorra o processo de forjamento nessa peça. Então, a gente tem aqui que o esforço ou a pressão de forjamento para deformar a peça vai ser igual à carga média agindo sobre essa interface matriz e peça, vezes A e B, que são A vezes B, que vai ser a área aqui. A e B vai ser a área afetada sobre essa pressão, sobre a carga P. Essa carga para fazer o processo de forjamento. Para calcular aqui a pressão média, a gente tem que sigma 0 é a tensão média de escoamento no material forjado, vai ser vezes 1 mais μ, que é o coeficiente de atrito, vezes B, que é essa dimensão aqui da peça que está sendo forjada, sobre 2H, H que será a espessura da peça de trabalho. Agora aqui para o processo de trefilação. Então a gente tem que o processo de trefilação você tem o metal, uma peça de trabalho passando por uma matriz de trefilação, também chamada de fieira. Para calcular a tensão de trefilação, a gente tem a seguinte equação. Ela vai ser igual à tensão de escoamento média do material que vai ser trefilado, vezes o ln de AI a F. AI vai ser a área da barra que vai ser trefilada, e a F é a área final da barra já trefilada. Então, com isso a gente tem o cálculo da tensão aplicada na trefilação. Outro ponto que a gente consegue calcular é esse alfa, que esse alfa é o ângulo de entrada. Então, a gente consegue calcular o alfa ótimo, que seria o melhor valor dessa abertura aqui, no caso da matriz da fieira, para que você tenha o melhor resultado no processo de trefilação. Esse alfa ótimo, você calcula através da raiz quadrada de 2 sobre 3, μ, que é o coeficiente de atrito, vezes o ln de RI sobre RF. Esse RI e RF, eles são os raios iniciais e os raios finais da barra trefilada. Então, aqui o raio antes da trefilação e o raio depois da trefilação. E também a gente tem aqui a condição de redução máxima. Então, aqui a gente tem a tensão, ela vai ser igual aqui essa relação aqui que a gente já viu aqui em cima, e também vai ser igual que é equivalente à tensão média de escoamento vezes ln de 1 sobre 1 menos R. R aqui que é o raio na verdade aqui é a relação de trefilação. E a gente tem que essa relação de redução, a gente tem que quando a tensão de trefilação for igual à tensão de cisalhamento, esse caso a gente tem que a redução máxima da trefilação vai ocorrer, isso desconsiderando um atrito, e para esse caso a gente vai ter que o R, esse R aqui, essa relação de trefilação, ela vai ser igual a 63%. Então, essa seria a condição de redução máxima possível aqui no processo de trefilação. E agora, no processo de extrusão, a gente tem
Aqui nessa imagem o processo de extrusão, então aqui a gente tem a peça, a peça de trabalho, aqui a pressão que ela está sendo submetida para que ocorra a extrusão. A relação aqui a gente consegue calcular a tensão de extrusão, que ela vai ser dada pela tensão média de escoamento vezes o Ln de Re. Esse Re nada mais é do que a relação de extrusão, e esse Re ele é definido como uma relação da área inicial sobre a área final. Então, a gente tem que a tensão aqui de extrusão, ela vai ser igual a tensão média de escoamento, vezes o Ln da área inicial, área final. Então, aqui a gente tem a área inicial, que é a área antes da extrusão, e a área final, que é a depois da extrusão. Então, aqui com isso a gente calcula essa tensão, essa carga. Agora entrando nos processos de estampagem e os processos de conformação de chapas. Quando a gente tem aqui a conformação de chapas, aqui é um exemplo de dobramento de chapas, a gente vai precisar aplicar uma carga para que ocorra a deformação aqui dessa chapa. Aqui a gente tem que, após a deformação, a gente tem um fenômeno que a peça de trabalho ela tende a voltar. Você aplica a carga, você faz o dobramento, e por causa da recuperação elástica que está intrínseca no material, ele tende a voltar um pouco. Então, a gente precisa determinar o ângulo de dobramento, e para isso a gente vai, enquanto você vai dobrar a chapa, você vai colocar um ângulo de dobramento maior para que você consiga sanar esse problema dessa recuperação elástica, e daí, de fato, você conseguir conformar a chapa com o ângulo desejado. Então, aqui a gente tem aqui um exemplo. Aqui esse R2 é o raio desejado. Então, você vai e dobra, conforma a chapa até um ângulo, porque um pouco menor do que o que você deseja, por causa dessa recuperação que essa chapa vai obter depois. Aqui a gente tem um exemplo que está um pouco difícil de entender, mas aqui a gente tem um processo de estampagem. E aqui no processo de estampagem, a gente calcula com essa equação a força de corte necessária para que ocorra, quando você quer que ocorra, até quando esse material ele vai, essa força de corte nada mais é do que vai levar em consideração a tensão de cisalhamento do material vezes a área de corte. Caso você queira cortar esse material, você tem que ter uma carga que ela ultrapasse, essa força de corte. Aqui, então, a gente tem a tensão de cisalhamento, que vai variar, vai depender de cada material. E aqui a área de corte, ela vai ser dada aqui por essa relação, o produto de P e T, que nada mais é do que o P vai ser o perímetro do corte multiplicado pela espessura da chapa. Então, esse valor ele vai ser variado de acordo com o tipo de conformação, com o tipo de área, com o tipo de forma, com a forma que vai ser conformada, e aqui também vai ter, cada material ele vai ter a sua tensão de cisalhamento. Essas equações elas não consideram atrito, então na prática, quando você quer considerar um valor real da força para a força de corte, você sugere-se então você aumentar esse valor da força em 10 a 20%, de forma que você vai, dessa forma, ter o atrito considerado nesse valor. E aqui embaixo a gente tem a conformação por dobramento,
que aqui quando você tem o dobramento de uma chapa, você tem a região interna que ela vai estar sobre efeito comprimido e a região externa vai estar sobre uma força de tração, ela vai estar pressionada, e aqui a gente vai ter a linha neutra, que vai ser uma linha que em qualquer tipo de dobramento, a gente sempre tem que essa linha neutra ela vai ser encontrada na metade da espessura da chapa. E aqui a gente consegue calcular também o comprimento do raio, que ele vai ser dado por essa seguinte fórmula. A gente tem que o alfa vai ser o ângulo representado aqui da deformação, da conformação, e o Rx ele é o raio aqui da linha neutra, que só relembrando, ela vai ser sempre encontrado na metade da espessura, aqui na metade da espessura da chapa. E aí, curtiu? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse. E ó, se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de responder. É isso aí então, galera. Valeu e até mais.